Olha, se você faz concurso de procuradoria ou se você, enfim, estuda para magistratura, esse julgado ele pretende mudar muita coisa, tá? Eu tô falando aqui sobre a execução fiscal. O STJ, ele decidiu o tema 1203, que é sobre a fiança bancária, seguro-garantia, se isso suspende ou não a exigibilidade de um crédito não tributário. Professor, será que isso aqui é importante, velho? Isso aqui é muito importante. E eu chamo você a atenção para que você, enfim, aprenda comigo aqui. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor de Estratégia da Carreira Jurídica. É uma satisfação ter você aqui. Não tenho dúvidas que eu posso te ajudar a compreender mais o direito, assim como os professores aqui de Estratégia. Então se inscreve aqui no canal, curte já, desde já, e comenta aqui o que é que você acha para a gente aprender um pouco mais sobre direito e também sobre o que vai cair na tua prova. Isso aqui já caiu em mais de 3 concursos, tá? E agora, como era um tema que estava a ser decidido, agora que tá pacífico, bom, bora arregaçar as mangas e bora aprender. Eu te convido a ficar aqui até o final para você ver aqui o que é importante, beleza? O que foi que aconteceu? O STJ, numa decisão, de certo modo, inovadora, ele aplicou o artigo 835, parágrafo único do Código de Processo Civil às leis de execução fiscal. Professor, mas será que você sabe qual é a diferença básica entre o artigo 151 do Código Tributário Nacional e se é possível aplicar também aos créditos não tributários? Bom, que dúvida é essa? Veja só, no tema 1203 do STJ, foi afetado os recursos repetitivos para definir se o seguro-garantia ou a fiança bancária, eles podem suspender a exigibilidade do crédito tributário. Professor, eu não entendi. Veja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ele está no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Ele diz ali as coisas que podem suspender a exigibilidade de um crédito tributário. Ora, mas quando a gente fala de crédito não tributário, nós não temos a possibilidade das coisas que estão ali no artigo 151 necessariamente suspenderem a exigibilidade, como, por exemplo, a fiança bancária e o seguro-garantia. E isso foi decidido no tema 1203. Ou seja, professor, eu quero entender melhor. Nós temos o Código Tributário Nacional, nós temos a Lei de Execução Fiscal e nós temos aqui na aplicação prática do STJ o princípio da menor onerosidade e também quais são os impactos que isso vão causar. Veja, o STJ, nesse repetitivo 1203, ele primeiro interpretou o artigo 9º da Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal, que diz o seguinte: a garantia da execução ela pode ser feita por meio de depósito em dinheiro, por meio de fiança bancária ou por meio de seguro-garantia. E isso produz os mesmos efeitos da penhora. Quando a gente olha para o Código de Processo Civil, lá no seu artigo 835, parágrafo 2º, ele equipara expressamente essas hipóteses ao dinheiro. Eles falam, olha, isso aqui é tudo a mesma coisa. Mas lembra, eu estou falando de execução fiscal. Nós temos uma diferença técnica fundamental. Nós estamos falando de crédito tributário, que tem um CTN. O CTN, no seu artigo 151, ele estabelece taxativamente quais são as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Eu vou colocar aqui quais são as hipóteses de suspensão da exigibilidade. Perceba que nesse rol aqui, a fiança bancária, ela não está nesse rol. Logo, para créditos tributários, o que vigora, de certo modo, é a súmula 112 do STJ. Somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se esse depósito for integral e se esse depósito for em dinheiro. Mas aqui está um ponto crucial. A lei de execução fiscal, ela não tem um dispositivo equivalente os créditos não tributários. E essa lacuna normativa, ela permitiria ou não a aplicação do artigo 835, parágrafo 2º do CPC. Ora, acontece que a jurisprudência do STJ, após o novo CPC, ele passou a admitir a suspensão da exigibilidade de um crédito não tributário mediante o oferecimento de uma fiança bancária ou de um seguro-garantia, afastando a aplicação do artigo 151 do CTN e também da súmula 112 do STJ, que fala isso, que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral em dinheiro. E também houve o tema, repetitivo 378 do STJ, falando sobre essa questão, desse tema, portanto, aceitando outras hipóteses de suspensão, especialmente a fiança bancária e o seguro-garantia.
Então, o que foi que o STJ fez? E até para uma aplicação prática. Imaginemos que a ANS, por exemplo, ela aplica uma multa de R$ 1 milhão para uma operadora de plano de saúde. Veja, uma multa é um crédito não tributário. E quando você olha para o artigo 835 do CPC, a gente vê que a fiança bancária ela tem que corresponder não somente ao valor do débito, mas sim a 30% a mais. Então, a fiança bancária teria que ser de R$ 1.300.000. Então, significa que para a operadora ela se defender se, por exemplo, for uns embargos à execução fiscal, porque o artigo 16, parágrafo 1º, permite que você se defenda desde que você garanta o juízo, ela vai ter que acrescer 30% desse valor. Então, R$ 1.300.000 para garantir a dívida. Entretanto, a grande questão, novamente, era: será que era possível eu aplicar seguro-garantia e fiança bancária para suspender a exigibilidade de um crédito não tributário? Perceba, o CTN é a Lei de Execução Fiscal, elas estão tratando dos créditos tributários, mas em nenhum momento elas estão falando de créditos não tributários. Será que isso seria compatível? Eu somente posso fazer o depósito integral em dinheiro? Então, olhando o que o STJ falou aqui, foi o seguinte: ele interpretou primeiro o artigo 1º da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830, que fala que você pode aplicar o Código de Processo Civil de maneira subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial, ou seja, a Lei de Execução Fiscal, ela for omissa e não haja incompatibilidade com o seu regime jurídico. Segundo ponto, ele interpretou esse artigo 9 da Lei de Execução Fiscal, dizendo, olha, ele está elencando várias formas de garantia: depositar em dinheiro, fiança bancária, seguro-garantia, e diz também que esses instrumentos eles são iguais para os mesmos efeitos da penhora. E, por outro lado, quando ele vai lá no CPC, no artigo 835, parágrafo 2º, ele percebe que a fiança bancária e o seguro-garantia eles são equiparáveis ao dinheiro para fins de substituir a penhora, desde que você tenha um montante 30% superior à dívida. Então, o que o STJ fez nesse tema, ele falou, velho, a Lei de Execução Fiscal não trata de suspensão da exigibilidade de crédito. Agora, no direito tributário, o artigo 151, ele fala de suspender a exigibilidade de crédito. Só que, no entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão não se limita às hipóteses que estão no artigo 151. Porque, afinal, o CTN trata de créditos tributários. Por isso, é admissível que eu aplique o artigo 9 da Lei de Execução Fiscal e combine com o artigo 835, parágrafo 2º do CPC, que reconhecem a fiança bancária e o seguro-garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando ao depósito em dinheiro. Logo, a fiança bancária e o seguro-garantia, na visão do STJ, nesse tema 1203, eles atendem, na visão do STJ, o princípio da menor onerosidade, que está previsto no artigo 805 do CPC. Eles produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro. E eles garantem o quê? Segurança e liquidez ao crédito do exequente, no caso, a Fazenda Pública. E por isso ele ratificou a jurisprudência da Corte após o novo CPC e disse apenas uma ressalva que é bem relevante, e que isso tem total atenção para cair nas provas. Ele fala, olha, mas e se o cara apresenta uma fiança bancária ou seguro-garantia de um banco que, sei lá, está em falência, está em recuperação judicial? Então, essa garantia tem que ser idônea. A idoneidade da garantia, ela tem que ser aferida com base nas cláusulas e as normas expedidas pelas autoridades competentes. Inclusive, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela tem algumas normas para você não receber uma garantia de qualquer banco, de alguém que não tem liquidez, né? E aí, por isso, a simples estipulação de um prazo e validade, por si só, não diz que uma pessoa é inidônea. Mas perceba que é possível que você demonstre, olha, essa pessoa que está dizendo que vai fazer uma fiança bancária sem garantia, ela não tem crédito no mercado, ela não tem dinheiro suficiente para pagar, por exemplo, por você se nós perdermos esse embargo à execução fiscal. Então, qual foi a tese firmada do STJ? O oferecimento de fiança bancária, o seguro-garantia, desde que correspondente ao valor atualizado do débito, somado, acrescido de 30%, tem sim o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário. Não pode o credor rejeitá-lo, via de regra, porque ele é igual a dinheiro, salvo se, isso aqui é muito cara de prova, salvo se demonstrar a insuficiência, fez um valor menor, salvo se demonstrar um defeito formal, salvo se demonstrar a inidoneidade da garantia oferecida, ou seja, de alguém que não tem crédito no mercado, de alguém que provavelmente não tem condições de pagar. Perceba que o STJ, ele interpretou o artigo 835, parágrafo 2º do CPC,
combinou com o artigo 9 da Lei de Execução Fiscal e observou esse assunto de maneira geral em razão da omissão e fez uma interpretação sistemática. Esse é o tema 1203 do STJ, ele com certeza está no teu concurso, eu não tenho dúvida disso. Por favor, se você gostou desse comentário aqui, comenta aqui embaixo e vamos pro próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e fica com Deus.